Se não entenderem Apocalipse capítulo 1, versículo 10, então não entenderão Apocalipse 14, 6 e 7. Atos capítulo 2, versículo 17 ao 20. Assim Pedro disse, quando ele estava reunido com mais 120 judeus, no dia de Pentecostes, o dia que era comemorada a colheita, depois comemorado 50 dias após a Páscoa. Então era uma festa totalmente judaica, e quem estava ali eram 120 judeus. E eles começaram a falar que veio o Espírito Santo, o Consolador, para se cumprir Joel capítulo 2, versículo 28 ao 30. E eles começaram a falar em outros idiomas, nos idiomas de estrangeiros, porque para isso foi dado o dom de línguas, nunca foi balabachúrias. E aí homens que não estavam entendendo bem aquela manifestação, começaram a falar, esses homens estão bêbados. Aí para adiantar, né, chegou-se lá no versículo 17 do capítulo 2 de Atos. Assim disse Pedro, e acontecerá nos últimos dias, gente, o pregador da graça, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, que foram os últimos dias, e profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Leia Isaías 29, versículo 1 ao 3, você vai entender isso. O sol se transformará em trevas. Lembra do sonho que José teve? O sol, a lua se dobrando e as 11 estrelas se curvando a ele. O sol se trombará Israel, a lua, os judeus, em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aí você vai para Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. João aprisionado na ilha de Patmos. Nero, segundo a história, tentou matá-lo jogando em óleo fervendo. Não está na Bíblia, são histórias. E eu acredito que alguma coisa Nero tentou, claro, porque matou Tiago, matou Pedro, matou Paulo. Por que ia deixar um dos pilares do evangelho da circuncisão vivo? Mas aí mandou aprisionar ele na ilha de Patmos. Eu não vou ler, mas vai lá em João 21, 22, quando Jesus disse a Pedro, Pedro, se eu quiser que João fique vivo até que eu volte, o que te importa? Quem é que estava na ilha de Patmos vivo? Leia a partir do versículo 9, eu só vou ler o versículo 10 de Apocalipse 1. João disse, achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta. Que voz era essa? Cristo, o Alfa e Ômega. Confira lá no versículo 17 e 18, quando Cristo voltou. Por que Cristo voltou? Para se cumprir o quê? Para começar o tribunal, para começar o dia do julgamento, para começar Apocalipse 1:10, ao grande e terrível dia do Senhor, o dia do juízo, falado por todos os profetas. E por que o evangelho se tornou eterno? Porque o reino de Cristo foi estabelecido, como está em Apocalipse 11:15. E a confusão que estão fazendo é quando eles vão aqui ler Apocalipse 14:6, versículo 7. Versículo 6 diz assim, vi outro anjo voando. Isso era espiritual, porque o julgamento foi totalmente espiritual. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, todos. Ou será que só tinham judeus naquela época? Durante o dia de 66, a metade do ano de 70. Aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, pois é chegada a hora do seu julgamento, pois é chegada a hora que Deus vai derramar sua ira, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que
segredo você acha nisso? Que dificuldade você tem para achar isso? Sabe qual que é a dificuldade que você está tendo? É porque você está em uma bolha religiosa. Mesmo você achando que você está anunciando a graça, mas a graça como favor imerecido, a graça não serve mais. Porque o favor imerecido foi para os gentios até a vinda do perfeito, até a vinda do julgamento, até a vinda do juízo. Então o próprio Pedro disse, esses homens não estão bêbados. Apenas está se cumprindo o que foi falado através do profeta Joel, no capítulo 2, do 28 ao 31. Nos últimos dias, Deus iria derramar o Espírito, que foi o Consolador. Por isso que os irmãos naquela época, eles tinham dons de cura, de profecia, de revelação, de conhecimento, de falar idiomas, porque eles estavam vivendo os últimos dias. Então, o anúncio das boas novas do reino de Cristo, de reino de Deus que estava próximo, precisava ser anunciado até para povos estrangeiros, até para os estrangeiros. Você consegue entender? Porque muitos, os judeus, falavam a língua deles, mas e os gentios? E os romanos? Por isso que havia o dom da glossa. Então veja, gente, se você não entender Apocalipse capítulo 1, 10... o porquê João disse, eu estava na ilha de Patmos, eu estava no Espírito no dia do Senhor. Em outro texto, eu fui arrebatado no dia do Senhor. No outro texto, eu fui movido pelo Espírito no dia do Senhor. Todo o texto bíblico está dia do Senhor, ou dia do Eterno, ou dia de Cristo. Acho que dia de Cristo não achei. Achei dia do Eterno, dia do Senhor, todos. Nenhuma, eu tenho todos os textos bíblicos. Nenhum texto fala o primeiro dia da semana. Nenhuma fala que aquele primeiro dia, que aquele dia do Senhor, era porque João era judeu e foi no Velho Testamento que o sábado era para os judeus. Não. O grande e terrível dia do Senhor chegou exatamente quando João estava vivo na ilha de Patmos. E Cristo voltou para o seu julgamento. Daniel capítulo 7, versículo 9, 10, 13 e o cumprimento do Evangelho Eterno, versículo 14. Tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Vamos em frente. Porque tem muita gasolina aqui para ser jogada nesse fogo aí, para falar do Evangelho Eterno. Só tem isso também. Muito, muito. Porque afinal de contas, o entendimento não é da nossa mente, não é da nossa carne. Porque se fosse, na Bíblia não tem nada de Evangelho Eterno. Mas o entendimento dos escritos estão nas entrelinhas. Coisa que pessoa literal não consegue ter a sensibilidade de entender. Tá bom? Até a próxima. Tchau.